Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da DS Seguros. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente, falar de seguros, mas num estilo, enfim, mais leve, mais direto e, portanto, até mais divertido, esperamos, para que todos possam ter, enfim, noções de seguros, mas de uma forma mais desportiva, digamos assim. Realmente os seguros, muitas vezes ouvimos falar que, portanto, não cobrem nada ou têm realmente umas letras pequeninas que ninguém sabe muito bem, ou que só devem ser feitos se forem obrigatórios, e realmente vamos chegar à conclusão que não é bem assim e, portanto, mas nada como termos uma conversa sobre isso e, portanto, enfim, para separar aqui um pouco o que é considerado às vezes um mito e o que é verdade. E os seguros têm muitas questões à volta disso. Para nos ajudar neste desafio, portanto, temos connosco a Liliana Moura, que desde já agradeço a sua presença. É uma das nossas melhores profissionais também a nível nacional. No caso, portanto, trabalha na loja da DS Seguros da Benedita. E portanto não devia ter feito publicidade, agora os clientes vão ficar lá Isso é bom. todos à espera de querer ter uma mediadora assim simpática e competente. Mas portanto, enfim, tirando as brincadeiras, portanto, o objetivo realmente é tentarmos aqui desmistificar algumas questões que de facto são mitos, são verdade, porque realmente os seguros têm várias questões que às vezes as pessoas pensam e têm uma ideia e que nem sempre é igual. E portanto, sei lá, olha, podemos começar, por exemplo, por muitas vezes tem-se a ideia que os seguros serão todos iguais, a única coisa que muda é o preço. Isso será um mito ou é verdade? Luís, antes de mais quero lhe agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje. Sobre essa questão, é um mito porque existem muitas seguradoras que têm vários produtos, os seguros não são todos iguais, são todos diferentes, porque também vai variar consoante o perfil do cliente, consoante as necessidades do cliente, e cada seguradora também tem as suas coberturas, tem as suas franquias, os seus períodos de carência, e por aí existem muitas vertentes que são diferentes de seguradora em seguradora e de produto para produto. Ou seja, é quase o contrário do que se pensa, que os seguros não são todos iguais, são pelo contrário todos diferentes e portanto sim. Cada seguradora tem a sua oferta, mesmo dentro de cada oferta existem depois variáveis que podem ou não ser contratadas, incluídas ou não, que vai fazer variar bastante o preço e portanto o seguro não se deve escolher pelo preço, portanto o preço deve ser uma consequência das coberturas que realmente eu necessito para mim e portanto não há dúvida que os seguros não são todos iguais e portanto há realmente uma grande diferença, ou seja, isso acaba por ser um mito e não é uma verdade. Porque, muitas das vezes as pessoas guiam-se muito pelo preço e não podem se guiar mesmo de todo pelo preço, porque depois existem ali todas essas vertentes por trás, que a pessoa pensa que tem um bom seguro ou porque paga X e tem um bom seguro e vai saber não tem de todo, se calhar um bom seguro, também porque não foi bem aconselhado e também o nosso papel é mesmo esse, que é ajudar o cliente nisso. Porque, por exemplo, há alguns seguros que acabam por ser praticamente encarados como obrigatórios, nomeadamente, por exemplo, em casa. Ou seja, as pessoas, regra geral, acabam por, ou deviam ter, um seguro de multirriscos, portanto, para segurar a habitação. A habitação. Sim. Esse seguro é só obrigatório para quem tem crédito à habitação ou não? O que é que... É verdade, é só obrigatório para quem tem crédito de habitação, mas é altamente recomendado a pessoa que não tem crédito de habitação ter um seguro da habitação, porque o seguro da habitação, o seguro multirriscos, é um seguro que cobre danos em caso de incêndios, em caso de roubos, de tempestades. Ainda para mais agora, nós temos tido muito, ultimamente, os sismos, as inundações, as tempestades, e é muito importante ter esse seguro, porque a casa é o nosso lar, é onde nós se calhar passamos a maior parte do nosso tempo, e é bom ter esse seguro para proteger a nossa casa. E, para além disso, para além de segurarmos o imóvel, as paredes, o chão e tudo isso, a questão do conteúdo também é muito importante, porque por vezes as pessoas só têm o seguro para o imóvel e esquecem-se do conteúdo. E também é muito importante ter essa inclusão
do conteúdo, do recheio. Importante, e muitas vezes, se as pessoas fossem fazer contas entre quanto é que custa reconstruir o Sim, edifício em si, sim. as paredes, teto, e Sim. quanto é que custa repor tudo o que eu fui comprando para dentro de casa, desde eletrodomésticos, mobiliário, as roupas, as cortinas, já nem falo em objetos de decoração, muitas vezes é quase o mesmo valor ou até mais caro o recheio da casa do que... E é verdade que muitas pessoas, principalmente aquelas que acabaram por contratar o seguro da casa a propósito de terem contratado um crédito bancário, o banco, regra geral, só exige o seguro mais simples, o seguro É o de básico, paredes e teto, sim. o seguro multirrisco simples, e esse não cobre o A maioria, recheio, sim. o interior, e portanto essa é uma dificuldade que as pessoas devem ter atenção, Sim. em que devem ter um seguro de multirriscos que cubra realmente tudo o que é pacote todo. importante lá em Sim. casa e não apenas salvaguardar o banco. Portanto, é verdade que os bancos, regra geral, obrigam a ter um seguro de multirriscos, para o caso da casa ter realmente algo que destrua a casa em si, porque a casa é no fundo é o banco que garante o pagamento do empréstimo. Portanto, se a sim. pessoa não pagar, o banco vai poder executar e ficar com o imóvel para suportar a dívida. Portanto, o recheio ao banco não importa. Agora, as pessoas devem fazer, portanto, é verdade que ao fazer o crédito é obrigatório fazer o seguro, mas regra geral esse seguro que é feito pelo banco não é o completo e portanto as pessoas devem ter a preocupação de ter um seguro multirriscos completo e aí pronto, recorrerem a um especialista para poder explicar as diferenças e poder, portanto, é verdade que é um seguro obrigatório, mas devia de ser obrigatório não só para quem tem crédito como para quem não tem, Para quem não tem, porque muitas vezes vemos as pessoas quando há uma tragédia, e cada vez existem mais problemas ligados a questões climáticas, etc., a lamentarem-se que perdi tudo, pronto, porque de facto não tinham um seguro capaz e portanto isso é bastante relevante. Por exemplo, outra questão, se é um mito ou se é verdade, quer dizer, em relação aos seguros de saúde, ao ter um seguro de saúde, as pessoas podem usar qualquer hospital, portanto isso é um mito ou é verdade? É um mito. Os seguros de saúde não são todos iguais. É como os seguros serem todos iguais, não são. Até porque eu quero salientar aqui que os seguros de saúde existem dois tipos de produtos, que é o plano e o seguro de saúde, e que nós temos muitas pessoas com essas dúvidas que confundem. Pensam que têm um seguro de saúde, mas na verdade têm um plano de saúde, que é completamente diferente. Porque um plano de saúde dá-nos acesso ali a descontos em clínicas que têm acordo com a seguradora, só isso. E o valor também não podemos comparar com o seguro de saúde, que são mesmo diferentes, é muito mais acessível. Mas, comparando com o seguro de saúde é completamente diferente, porque é muito mais completo, dá para ir a clínicas e sabe que paga sempre aquele valor que tem acordo com a seguradora, tem um plafond para a questão das cirurgias, dos internamentos e pode incluir ainda umas outras coberturas. Por isso, não podemos comparar um e outro. Logo, os seguros de saúde não são todos iguais e depois também vai depender também do perfil do cliente, o que é que ele pretende ou não. E é um Mas pouco na prática, por aí. pronto, quando a pessoa escolhe um seguro de saúde, deve ter a preocupação então de perceber que esse seguro de saúde acaba por estar, os cuidados que vão ser prestados vão estar suportados numa rede de prestadores Sim. E portanto que sim, ou seja, não estão incluídas todas as clínicas, todos os hospitais, cada seguro de saúde acaba por ter protocolos ou acordos com alguns hospitais, Sim. uns com mais, outros com menos, e aqui também a relevância de ter um especialista a aconselhar. Quando eu vou fazer um seguro de saúde, dependendo da minha região do país ou das minhas necessidades, se eu estou nas ilhas, se eu estou no norte, no interior, eu devo procurar, junto de um especialista de seguros, como é o nosso caso, perceber qual é a rede de prestadores que é melhor na minha zona, porque depois se eu precisar de uma determinada especialidade, de facto não é por eu ter um seguro de saúde que eu tenho acesso a todos os prestadores, portanto existem realmente prestadores diferentes e que têm ou não acordo, portanto aqui realmente é um mito eu pensar que tenho um seguro de saúde e que posso ir onde eu quero, por norma, portanto existem uma rede de prestadores, embora depois também existam seguros que por reembolso eu Pois depois é, isso posso que eu escolher ia tocar outros. por aí, Sim. porque depois há os seguros que têm a questão do reembolso. Pode ir a clínicas que não têm acordo e ter a questão do reembolso. Paguem, envia fatura para a seguradora. Sim, mas e aqui a questão essencial para esclarecermos era as pessoas perceberem que eu não posso fazer um seguro de saúde automaticamente, tipo, sem saber como funciona, e depois achar que posso ir a qualquer lado. Portanto, eu tenho realmente que perceber que tipo de seguro é que tenho, quais são as coberturas que estão contratadas, se têm ou não reembolso, porque há seguros que têm, outros não têm.
Portanto, com o reembolso, no fundo, para quem nos vê e perceber, é eu ter a possibilidade de eu escolher o médico que eu quiser, eu pago e depois a companhia vai-me reembolsar uma parte do valor que eu paguei. Portanto, há seguros de saúde que têm isto incluído, há outros que não têm e, portanto, é necessário termos atenção a isso. Portanto, aqui neste nosso jogo de mito ou verdade... Mas sim, portanto, a localidade também é bastante importante, porque há zonas que têm maior cobertura com certas seguradoras do que outras. Também é muito importante ver isso, sim. Muito O bem. Luís estava a tocar nesse assunto. Depois, por exemplo, outro seguro que é muito relevante no nosso dia-a-dia, e principalmente em Portugal, é o seguro de vida. Ou seja, em Portugal é quase uma exceção no mundo, a maioria das famílias são proprietárias do seu próprio imóvel, ou seja, em vez de arrendarem, em Portugal sempre foi tradição as pessoas comprarem uma casa, pedirem um empréstimo bancário e, portanto, andarem toda a vida a pagar a casa, o que não acontece na maior parte dos países do mundo, onde realmente as pessoas arrendam mais o imóvel. Ora, esta característica em Portugal leva a que também em Portugal praticamente todas as famílias tenham que contratar um seguro de vida que no fundo garante, quando eu peço um empréstimo ao banco, que se eu tiver um problema de saúde que me leva a ter uma invalidez ou a falecer, que esse seguro no fundo vá pagar a dívida que eu tenho ao banco e portanto ficar com a casa paga. Aqui sobre este seguro também há algumas questões que são interessantes e portanto neste âmbito de serem um mito ou de serem verdade. Quais são as características principais que afetam o preço do seguro de vida? Do seguro de vida associado ao crédito é as idades, que é um fator importante. Depois é o capital em dívida e o prazo. Maioritariamente é isso que influencia no Então, normalmente valor. o preço do seguro de vida com a idade, portanto, com o passar dos anos, vai aumentando ou diminuindo? Vai aumentando. Porque realmente isto faz confusão às vezes há muitas pessoas porque pensam, então se eu vou pagando o crédito, o meu capital vai diminuindo, por que motivo é que o preço do meu seguro de vida normalmente até aumenta e vai aumentando bastante durante muitos anos. Realmente por isso que a Liliana estava a dizer que a idade afeta muito mais o preço do seguro do que de facto a diminuição do capital. Ou seja, o risco das pessoas terem um problema de saúde, claro que aumenta com a idade e, portanto, um casal jovem de 30 e poucos anos, portanto, o seguro de vida é quase insignificante, é um preço bastante acessível, mas depois, com o passar dos anos, 40, 50, 60 anos, o seguro passa a ser um valor mais elevado. Portanto, aqui a questão era se realmente o preço do seguro aumentava com a idade, e sim, é verdade, aumenta significativamente. Aliás, há clientes que chegam por volta, se nunca amortizarem o crédito à habitação, derem entradas, quer dizer, vão chegar ali a uma altura por volta dos 60 e tal anos, que pode acontecer em que o preço do seguro de vida é quase igual ao valor da prestação que pagam ao banco e, portanto, é um valor bastante considerável. Depois, outra questão aqui ligada aos seguros de vida é, os seguros de vida são todos iguais? A pessoa pensa, bem, se eu compro a casa ao banco e o banco propõe-me fazer um seguro de vida, portanto isso deve ser igual em todo lado. É assim ou não? Não, não é igual em todo lado, até porque as coberturas influenciam bastante nisso. Por norma, nós tentamos sempre que o seguro de vida associado ao crédito fique connosco, para nós sabermos o que é que está lá na apólice, porque temos de ter atenção que, ok, a cobertura da morte está sempre contratada no crédito, mas depois existe a cobertura da invalidez, que as pessoas têm de ter muita atenção a isso, porque nós temos dois tipos de invalidez, que é a invalidez absoluta e definitiva, em que a pessoa tem de estar dependente de terceiros para que a dívida ao banco fique liquidada, e depois temos a cobertura da invalidez total e permanente, que nós colocamos sempre a partir dos 60%, ok? E é terem atenção a isso, porque nos bancos os seguros que são lá feitos, a maioria pode ser a partir dos 66%, dos 70% de invalidez, e está de todo incorreto, porque não se deve mesmo de colocar esse tipo de invalidez. E depois os valores também influenciam bastante, porque os nossos seguros de vida associados ao crédito habitação são bastante competitivos, ou seja, é muito mais acessível fazer connosco do que no banco, sem dúvida alguma, e com muito mais cobertura. Por isso os clientes têm mesmo de analisar
Então esta os seguros de vida situação. não são todos iguais. Não, Porque, não, de facto, não são isso todos podia iguais. ser um mito, uma confusão, em que a pessoa pensa, mas se a diferença é só o preço, fazer no banco ou não fazer, mas não, de facto há diferenças há muito diferenças significativas, principalmente, como a Liliana dizia bem, na cobertura de invalidez, em que, portanto, há coberturas que raramente, que são tão restritas, que quase não serão acionadas, e portanto a pessoa pode ter um problema de saúde que a impeça de trabalhar Sim. e o seguro continua por liquidar, não paga o crédito e a pessoa continua com a dívida, ou tendo a cobertura mais abrangente, a tal invalidez total e permanente, tem a possibilidade que, ainda que a pessoa não fique acamada ou dependente de terceiros para as funções vitais, mas só pelo facto de já não poder desenvolver uma atividade profissional, a casa fique paga e, portanto, isso faz Sim, toda a diferença. claro. Depois é verdade que há uma diferença muito grande também no que diz respeito aos preços, porque o mercado, especialmente na última década, tornou-se muito dinâmico e praticamente todas as seguradoras passaram a ter uma oferta de seguro de vida também, e veio aumentar a concorrência, e portanto entre quem tem o seguro de vida que contratou por intermédio do banco e pessoas que já entretanto retiraram o seguro de vida do banco, regra geral a diferença é quase de 50% no preço e portanto pagam muito menos. Sim. E de maneira que por isso é que eu tinha posto aqui como, Sim, enfim, nós temos poupanças muito grandes com o seguro de vida, mesmo muito grandes, que as pessoas não têm noção. É que às vezes é mesmo enorme aquela poupança e nós, pronto, ficamos bastante felizes com isso, não é? Porque o cliente também acaba por ficar ali com uma grande poupança e é sempre vantajoso para nós e para eles. E outra questão que é bastante interessante é: o seguro de vida é obrigatório ou devia de ser obrigatório só para quem compra uma casa, ou o que é que poderia esclarecer as pessoas sobre isto? Não, porque depois, para além dos seguros de vida associados ao crédito, nós temos os seguros de vida particulares, os seguros de vida que são chamados seguros de vida previdência, que toda a gente devia ter, até para pessoas que têm os seguros de vida associados ao crédito de habitação, é um complemento a esse seguro, porque se a pessoa ficar inválida, com família, tem companheiro ou companheira, tem filhos, se a pessoa ficar ali com uma invalidez, que fique sem rendimentos, que deixe de trabalhar, não é? Como é que fica ali a questão da segurança da proteção financeira, como é que fica ali a família, porque ficaram sem um rendimento a entrar em casa, como é que fica essa situação? Por isso é que nós aconselhamos sempre que os clientes façam o seguro de vida, previdência, com o capital que eles pretendem colocar, para ter esse apoio financeiro, essa segurança financeira para a família, para a pessoa, e depois a pessoa, é claro que se tiver essa invalidez, automaticamente esse seguro é ativo também, e a pessoa faz o que quiser com o capital que lá tem contratado, mas tem ali um apoio financeiro, pode ser para a faculdade dos filhos, para uma viagem que queira fazer, qualquer coisa, mas sabe que tem ali um pé de meia, uma ajuda financeira para eles. Então o seguro de vida, portanto, não tem que ser só para o crédito à habitação. Não. Portanto, existem modalidades de seguro de vida em que tem a ver com a preocupação da pessoa consigo e com o seu agregado familiar. Sim. Porque é verdade que se eu faço um seguro de vida por causa do crédito à habitação, quando muito isso resolve o meu problema da casa ficar paga. Mas de facto, num agregado familiar, se de repente um dos elementos, e principalmente se ainda for, que às vezes as pessoas não ganham igual, quer dizer, se um dos elementos que tem até o rendimento mais significativo na família, se de repente deixar de poder trabalhar e ficar sem esse rendimento, é evidente que ficar só a casa paga não resolve o problema, porque há uma quantidade de despesas enorme, nomeadamente a educação dos filhos, a alimentação, enfim, tudo o que é necessário na vida. Aliás, até a casa fica paga, mas a pessoa tem que continuar a ter pagar as despesas com a despesas, casa, claramente, e os impostos, e a água, e a luz, etc. E, portanto, então é possível ter um seguro que me permite, no caso de eu ter uma invalidez ou de falecer, poder receber, eu ou os meus herdeiros, portanto, os herdeiros legais, ou a pessoa que eu determinar, uma almofada financeira que vai permitir ajudar financeiramente a resolver essa situação. E portanto aqui a questão era se realmente sim, seguro de vida só se podia fazer para o crédito à habitação, mas não é verdade, ou seja, o seguro de vida pode e deve ser feito noutras circunstâncias, e é bem verdade que em Portugal cada vez mais as pessoas têm estado a optar por ter essa preocupação, porque realmente é uma salvaguarda que temos para a nossa família, e portanto mas temos também de fazer ver as pessoas que são seguros diferentes, porque há pessoas que confundem ainda o seguro de vida associado ao crédito de habitação com esse seguro de vida previdência, e deve-se fazer enquanto somos novos, porque é a tal questão que quanto mais velhos estamos, mais pagamos,
e as pessoas têm de se preocupar o quanto antes, não é? E não na altura que, se acontecer alguma coisa, é que depois pensam, por que raio é que eu não fiz aquele seguro? Ou porque não tinha tínhamos pensado nisso e não fizemos, porque às vezes os valores são mesmo acessíveis, são pequenos valores que nós conseguimos Sim, e poupar ali ao mês e ter esse seguro. tal como no seguro de saúde, de facto, se uma pessoa que já tem alguns problemas de saúde quiser fazer um seguro de vida, como tem que responder a um questionário Pois, sim. clínico, pode isso ser um impedimento de Sim, fazer sim, esse seguro de sim. vida. Portanto, já não haver nenhuma seguradora que dá do estado clínico daquela pessoa. Imagina uma pessoa que tem diabetes em estado avançado, que já teve problemas cardíacos, Uma que doença tem oncológica. problemas oncológicos. Se quiser fazer um seguro de vida, pois já naturalmente nenhuma seguradora vai poder fazer, porque o risco já está muito aumentado. Se tivesse feito o seguro de vida antes de ter esses problemas, estava salvaguardado claro, e, portanto, sim. tinha essas coberturas Sim, sim, sim. feitas. Ora bem, outro seguro que já falámos aqui do seguro de saúde, que tem uma importância relevante no dia a dia, o seguro de vida, o seguro da casa, outro seguro que tem um peso muito significativo enfim, para todos os portugueses, aliás, é o seguro mais feito em Portugal, é o inevitável seguro automóvel. E, portanto, quando falamos de seguro automóvel, regra geral, falamos de um seguro que é obrigatório, e é verdade, ou seja, ninguém pode circular na via pública sem ter o chamado seguro de responsabilidade civil, que é um seguro obrigatório. Mas esse seguro, portanto, o que é que cobre o seguro de responsabilidade civil? O seguro de automóvel tem a tal questão da responsabilidade civil. Se a pessoa causar danos a terceiros, o seguro cobre isso, mas depois tem muitas outras coberturas, não é? Se estivermos a falar de um seguro de terceiros em que cobre a assistência em viagem, que é importante, bastante importante, não é? Se ficarmos com uma avaria no carro ou se tivermos algum tipo de sinistro, temos aí a assistência em viagem para isso. E perguntava isto no âmbito de, por exemplo, acredito que muitas pessoas pensem mais uma vez que o seguro automóvel isso deve ser igual, Para eu fazer todos. na companhia A ou B ou C, isso deve ser tudo igual, o que interessa sim, é ver sim, o sim. preço, qual é que é mais barato, será assim? Não. Até porque, aí está, temos vários tipos de seguros. Temos os seguros de danos próprios, os seguros terceiros com umas coberturas extras. Mas isto, seguradora e seguradora, varia muito, porque depois existem as franquias, que não são iguais em todas as seguradoras. A própria assistência de viagem também não é igual em todas as seguradoras, tem de se ter atenção a isso. E depois é claro que vai ser consoante a pessoa se tem muitos anos de carta, se teve sinistros, não teve sinistros, a classe de bónus. Por exemplo, a assistência em viagem, as pessoas também podem pensar, então, mas isso é igual em todas as companhias. Portanto, na prática, a assistência em viagem, o que é que tem de relevante para o cliente? Tem de relevante que se a pessoa, por exemplo, tiver uma avaria no carro, pode chamar o reboque e automaticamente vão buscar a pessoa e o carro. E tem também direito ao veículo de substituição, depende da seguradora. Há seguradoras que têm mais dias que outras. É para isso que serve Ou seja, são essas então as É diferenças. essas Portanto, os seguros não diferenças, são porque as todos pessoas- iguais, não, é todo- muito diferente. Portanto, há pessoas, por exemplo, que contratam um seguro mais barato, o seguro simples ou obrigatório mais barato, e que, por exemplo, há seguros que nem sequer têm assistência em viagem. Ou tem, mas tem ali, se calhar, o mais básico dos básicos. Pronto, o que é que isso quer dizer na prática para as pessoas? Que se eu nem tenho assistência em viagem, realmente arrisco-me a, sei lá, a ir fazer qualquer coisa a 20 ou 30 km de distância de onde estou, e se o carro tiver uma avaria, eu depois não tenho um reboque que me traga ao carro, e então só o facto de eu ter que contratar um reboque por minha parte, sem ser pelo seguro, isso são logo umas centenas de euros, Sim, é um sim, sim. balúrdio que dava logo para pagar o Sim, seguro durante claro. vários anos. Por outro lado, realmente os plafons de assistência em viagem também fazem diferença, Sim. porque há plafons mais baixinhos em que, por exemplo, ok, eu consigo que me reboquem o carro, mas, por exemplo, eu posso ficar sem carro durante 4 ou 5 dias porque vou ter que esperar que a seguradora vai recolher o carro na localidade onde ele avariou, Sim. mas depois tem que esperar que haja um caminhão que vem trazer vários carros, portanto, não está incluído no plafond o reboque ser imediato, Não. e, portanto, isso faz depois um transtorno. Claro. Depois os seguros, ainda mesmo estes básicos, sim, há a diferença entre ter veículo de substituição ou não ter por Sim. causa de acidente ou avaria. Portanto, há uma quantidade de variáveis que quando um cliente só olha para o preço, é evidente que não deve escolher o seguro só sim, pelo preço, claro. porque há muita coisa, é preciso ver o que é que esse preço Sim. implica. Depois, passando para a parte dos danos próprios, que é o que as pessoas ouvem falar em seguro contra todos os riscos, que é uma questão interessante. Será que o termo, quando as pessoas pensam, eu tenho um seguro no meu carro que cobre todos os riscos, isso é verdade ou é um mito? Depende da situação, nós não podemos, porque é assim, só o facto de estarmos sempre a acionar o seguro
Depois há os agravamentos, ok? Nós temos de ter atenção a isso. Que muitas vezes as pessoas, tenho ali um risquinho no carro, tenho outro, ou até bati ali com o carro sozinha, vou tentar assinar o seguro para poderem também arranjar o carro, e depois Isso vai esquecem-se que encarecer, sim. vai encarecer, pode encarecer muito ou não, vai depender do valor também que a seguradora vai pagar, mas tem esses agravamentos que as pessoas por vezes esquecem-se disso. Mas é assim, um seguro contra todos os riscos, até Mas para... se eu tiver um seguro contra todos os riscos, garantidamente Uhum. está tudo o que aconteça está pago? Depende da situação. Pronto, é importante as pessoas perceberem, Depende porque muito de das facto, isso de situações, facto é um ok? mito, ou seja, É. não existe na realidade um seguro contra todos os riscos, Sim. porque há riscos que estão excluídos e, portanto, eu posso ter um seguro com danos próprios para o meu veículo e até dos mais completos, Uhum. mas vão haver situações em que, por exemplo, sei lá, se um cliente que tem danos próprios, mas hoje vai a qualquer local e tem um acidente com o carro e estraga o carro e pensa, como eu tenho danos próprios, o seguro vai pagar estes danos. Ora bem, há algumas circunstâncias em que não. Por exemplo, se ele, entretanto, quando teve o acidente, estiver com álcool no sangue, Pois. automaticamente a companhia não vai, é uma das exclusões, não Sim, vai sim, pagar. recusa, Portanto, sim. não existe essa cobertura. Ou, por exemplo, a pessoa decidiu entrar em contramão numa Pois, sim, autoestrada e ok. causa um conjunto de acidentes, Uhum. portanto também vai estar excluído. Portanto, há um conjunto de situações que podem levar a que, portanto, não esteja incluído. E mesmo depois, ao contratar o seguro, é importante ver as várias coberturas, porque, por exemplo, atos de vandalismo ou terrorismo ou Furto ou roubo. tumultos, Sim. tudo isto são coberturas que podem ou não estar incluídas Sim. e que têm que ser acrescentadas, Uhum. e que se não estiverem acrescentadas e há um ato de vandalismo a seguir, eu penso que tenho danos próprios, aconteça o que acontecer, vou ter o sinistro pago. Não, por vezes não está, se Não, essa sim, cobertura sim. não tiver. Portanto, é mais uma vez a relevância de os clientes, antes de contratarem o seguro, realmente terem um aconselhamento por parte de um especialista que lhe saiba de facto enquadrar e explicar o que é que cada cobertura quer dizer, o que é que está Sim, coberto, o sim, que é que não sim. está, Sim. porque de facto é um mito pensar que se eu tenho um seguro com danos próprios no meu carro, eu tenho seguro contra todos os riscos. Não é verdade. Uhum. Regra geral, há aqui algumas diferenças Entre eles, sim. Por que exemplo, têm. uma cobertura muito importante que é o veículo de substituição. Caso avarias, tem sempre na assistência em viagem, só que depois, se a pessoa tiver um sinistro e se não tiver a cobertura contratada de veículo de substituição, a pessoa não tem logo o veículo de substituição para ele, ok? Se tivesse contratado a cobertura opcional de veículo de substituição, poderia ter acesso ao veículo na data do sinistro. Fora disso, se não tiver essa cobertura contratada, não pode ter veículo de substituição, porque não contratou essa cobertura, que encarece o seguro, mas que sabe que se tiver um sinistro e ficar sem carro durante um mês, que tem um carro de substituição que a pessoa garante ali, até pela mesma cilindrada, pelo mesmo tipo de veículo, ao cliente. Mas só se tiver essa cobertura. E muitas vezes as pessoas não sabem Sim, disso. são estas pequenas Nós, coisinhas que levam nós realmente alertamos aqui a sempre alguns isso ao mitos. De cliente. facto, muitas pessoas pensam, as seguradoras nunca querem pagar, querem tentar fugir das questões e, portanto, isso é uma verdade ou um mito? É um mito. As seguradoras não se recusam só porque sim. Tem de haver um motivo específico para isso. Ou porque a apólice não estava ativa à data do sinistro, ou porque a apólice não tem aquela cobertura contratada. Isso é tudo, são motivos que levam a seguradora a recusar o sinistro, não é? E nós temos também de colocar no lado da seguradora. Porque é que ela recusou isto? Ok, temos de ver que foi por causa disto. Daí o valor que a pessoa paga pelo seguro não ser de todo o que nós temos, claro, Sim. porque nós temos de ver o que é que Sim, temos contratado no seguro. É um facto que o foco, muitas vezes o foco do cliente final acaba por estar em mas eu tinha um seguro que não me pagou isto e portanto isso é porque a seguradora não quis pagar e tal. De facto é verdade, isso é um mito, até porque a atividade seguradora é bastante regulada e portanto há regras bem definidas. O foco do cliente deve estar, quando uma seguradora por norma não está a enquadrar o sinistro que eu tive, regra geral, a questão principal, o foco é na altura em que o seguro foi feito, é que não foi feito da forma correta. enfim,
não houve uma consulta, não houve um esclarecimento, não houve a preocupação de ter um seguro que realmente viesse a enquadrar essas situações, o que leva depois, a companhia definiu um determinado preço para um seguro em função de um conjunto de dados que lhe foi dado. Sim. Se esses dados não foram dados de forma completa, foram omissos, foram até errados, porque um contrato de seguros é um contrato que é feito com base na boa-fé, ou seja, a seguradora não vai testar se o que o cliente está a responder no questionário é verdade ou não no ato Claro. em que faz Sim, o seguro. Acredita, de boa fé, aceita aqueles dados e só quando há o sinistro é que vai verificar se realmente aquilo correspondia à verdade ou não. E, portanto, a questão é que o preço que se faz ao seguro tem a ver com esse enquadramento que é feito e, portanto, se o enquadramento é bem feito, portanto, o seguro vai enquadrar praticamente todas as situações e, portanto, quando eu tiver um problema, eu vou ficar satisfeito porque o seguro pagou o meu sinistro. Se eu numa fase inicial ou nem tenho informação ou procuro até que o seguro seja o mais barato possível, ainda que para isso dê algumas informações que não são corretas, Sim. depois vou pagar isso mais tarde, Claro. se tiver um sinistro, porque a seguradora realmente não tem esse seguro enquadrado e nesse caso acaba por enfim, não pagar o sinistro e eu sinto-me insatisfeito, mas realmente o foco, o problema esteve no início. Claro. E portanto é verdade que os seguros não são todos iguais, Não. dentro de cada seguro há montes de variáveis e portanto há que ter bastante atenção e daí o serviço da DS ser tão importante. Claro. E nos últimos anos termos recolhido realmente a preferência de centenas de milhares de clientes em todo o país, pelo facto de trabalharmos com praticamente todas as seguradoras e depois dentro de cada seguradora podermos ajudar os clientes a tomar as melhores soluções, as melhores decisões e nesse aspecto pronto, a Liliana tem sido uma das nossas excelentes profissionais e ajudado os clientes a ter esse aconselhamento, que é um aconselhamento gratuito, ainda por cima. Mas pronto, no dia-a-dia e nos últimos anos a Liliana tem lidado com montes de clientes. Antes de terminarmos, portanto, ainda tem assim algum ponto que gostasse de destacar no que diz respeito a seguros, Eu penso portanto, que ainda não tínhamos tocado? É assim, na maioria falámos de praticamente todos os seguros que temos. Salientar aqui aos clientes que nós, DS, estamos aqui para ajudar o cliente, não é? E o facto de trabalharmos com várias seguradoras é muito bom para nós porque temos sempre a opção adequada ao cliente, que fazemos o nosso trabalho sem qualquer compromisso, sem qualquer custo, ok? Às vezes pode haver aquela questão de pagarmos para ter esse serviço, mas não de todo. Até porque nós somos uma espécie de conselheiros de seguros, estamos aqui para ajudar o cliente no que ele precisa e é muito por aí. No fundo, para dar resposta a estes mitos, a estas confusões, não há nada como o cliente ter a possibilidade de, antes de fazer o seguro, conseguir conversar com alguém especializado na matéria, como é o nosso caso, e portanto esse aconselhamento é gratuito e isso tem levado, nós temos realmente centenas de milhares de clientes que têm beneficiado desse aconselhamento e com isso têm poupado muitas centenas de euros, alguns até milhares por ano, têm tido seguros mais adequados e portanto isso é um trabalho feito a nível nacional há vários anos que nos deixa muito satisfeitos e portanto queria agradecer à Liliana Moura, portanto não só por ter dado a oportunidade de estar presente neste podcast e ajudar enfim, as pessoas a esclarecer aqui mais algumas questões sobre seguros, mas também e especialmente, enfim, pelos últimos anos que tem vindo a desenvolver uma atividade e feito com que a nossa agência onde trabalha na Benedita tenha tido um excelente desempenho ao longo dos últimos anos e portanto a DS a nível nacional é feita de um conjunto de pessoas assim e portanto temos ajudado os clientes têm reconhecido o nosso trabalho e isso tem feito uma empresa de sucesso e portanto estamos todos de parabéns e especialmente a Liliana Moura, portanto está de parabéns, portanto agradeço-lhe realmente poder ter vindo aqui, todo o trabalho que tem feito. E pronto, e a quem nos segue, portanto, obrigado também por nos seguirem, até um próximo episódio e portanto esperamos que os esclarecimentos hoje tenham sido importantes e são com certeza e cá estaremos em próximos episódios para novos temas. Certo. Liliana, muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Obrigado. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.